Hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto que é super importante, a quantidade de daminhas e pajens no seu casamento. A primeira coisa que você vai ver com o seu noivo é a possibilidade de crianças que vocês têm para entrar como damas e pajens no casamento de vocês. Depois disso, vocês vão ver quantas crianças que deu ali. Aí vocês vão ficar, nossa gente, e agora? Vão ser 15 crianças? Vão ter 20 crianças? Ou então a gente vai ter só um? Não precisa de se preocupar. Tendo uma, duas, três, 5 ou 20 crianças, isso depende de vocês, do que vocês têm vontade mesmo. E eu costumo dizer que quanto mais criança tem no casamento, mais sorte ele terá. E isso é verdade. A gente vê aquele tanto de crianças entrando e é só energia boa por ali. Elas quando entram, elas carregam realmente essa energia positiva para o casamento de vocês. Até porque se a gente reparar no rosto das pessoas que estão olhando aquelas crianças entrando, é só um sorriso que a gente vê. E existe coisa melhor do que despertar um sorriso em alguém? Geralmente o que a gente vê nas pesquisas é uma indicação de um número máximo aí de 5 daminhas, 5 pajens no máximo, principalmente por conta das idades, né? Isso é uma outra coisa que a gente vai falar no finalzinho. Mas quando eles falam sobre esse limite, sobre essa limitação de número de crianças, é justamente pelo trabalho que essas crianças vão dar, tanto antes de entrar quanto lá no altar. Então a gente tem que pensar na estruturação disso tudo. E aí eu vou contra os cerimonialistas. Coloque a quantidade que você sonhar de crianças no seu casamento, desde que elas tenham afinidade com vocês. Mas a gente tem que ajudar a parte do cerimonial, né? Então, noiva, noivo, já fale com as mães, com os pais das crianças, para que eles fiquem de prontidão para ajudar a deixá-los mais tranquilos, a deixá-los mais quietinhos, sabe? Para não causar uma bagunça lá durante a cerimônia, porque criança é sinônimo de bagunça quando não organizadas. Se você é uma dessas noivas que já selecionou várias daminhas aí na sua cabeça, várias daminhas e pajens, você tem que pensar na questão da estrutura do altar da sua igreja ou do espaço que você vai se casar, viu? Senão você já tem que deixar tudo preparado. Agora, depois da cerimônia, vai ter festa? Como que vai ser a estrutura para receber essas crianças lá? Será que não seria interessante pensar numa brinquedoteca ou então numa mesa cheia de atividades para essas crianças executarem lá durante a festa? Para deixarem os pais curtirem bastante a festa de vocês? E para que a gente tenha uma boa organização lá na frente, lá no altar dessas crianças, elas já estão lá sentadinhas e elas vão ficar pensando naquela historinha que o pai e a mãe delas ou uma outra pessoa de confiança contou para elas. Sabe aquela coisa do sonho? Elas vão entrar no sonho de vocês. Entra na parte de princesa, de príncipe, de rainha. Isso daí eu vivi no meu casamento e super deu certo. Eu conversei com as crianças, contei para elas histórias sobre casamentos de princesa e elas acharam aquilo o máximo. Então quando elas me viram entrando, você viu o olharzinho brilhando. E é isso que pode acontecer com vocês se vocês tiverem essa conversa com elas ou então pedir para que a mãe ou o pai tenha essa conversa com elas. Mas isso só se elas forem pequenininhas, né? E lembrando dessa parte da idade, não tem muito essa coisa de regra. Qual idade que eu vou colocar para as minhas daminhas como limite? Não tem limite. Você pode colocar daminhas de 1 ano, que elas podem entrar num carrinho, ou então se elas já estiverem andando, elas podem ser conduzidas por uma outra criança maior, que tenha afinidade com ela. Só que não é uma regra, sabe? A gente pode brincar com a criatividade mesmo na hora da entrada e na hora de ficar lá na frente. Se ela tem afinidade com você, vista ela de daminha para que ela faça parte desse momento e isso daí vai ficar marcado na memória dela e também da mãe e do pai. Aliás, principalmente na memória da mãe e do pai. As crianças menorzinhas, elas vão estar vestidinhas, lindas, mas não tem garantia de entrada, né? Isso daí a gente considera até os 3 anos, mas não é uma regra porque tem criança de 3 anos, de 2 anos, até de 1 ano que já entrou e entrou de uma forma mais linda, maravilhosa, até de chupeta, inclusive. De 3 a 5 anos, as chances de entrada já aumentam. A partir de 5 anos, já dá para explicar direitinho aquela questão da história que eu contei para vocês. Então, elas vão entrar nesse sonho, vão entrar nessa fantasia
e as chances aumentam mesmo delas entrarem. Agora, a partir dos 8 anos, 12 anos, aí realmente assim, é uma escolha delas. Você vai perguntar para elas se elas querem ser daminhas e se elas te responderem que sim, elas vão entrar e vão fazer muito bonito. Então, gente, não tem essa de regra de quantas crianças, limite de quantas crianças vocês vão ter no casamento de vocês. Tendo várias crianças na família que são do círculo pessoal de vocês, no caso seu e do seu noivo, ótimo, perfeito. Teremos várias crianças para ter muita sorte no casamento. Agora, se tem só uma, perfeito também. Só que aí, no caso, se ela não entrar, aí não tem outra criança para substituir, né? Então, esse é um problema. E aí, ajudei vocês um pouquinho nessa parte de definir a quantidade de daminhas do casamento de vocês? Espero que sim. E até o próximo vídeo.